Espero que você tenha passado um bom domingo, tenha comido uma boa macarronada, tenha descansado um pouquinho. Eu queria partilhar algumas coisas da Palavra de Deus com você nessa noite. Noite muito especial, marcante para mim, para minha família. A Lília não pode estar aqui, ela está lá em cima porque o Davi começou a chorar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Antes de nós lermos o verso, queria pensar algumas coisas com você. Sempre que chega essa época do ano, há uma história que sempre toma o meu coração, porque é uma história muito extraordinária. E é uma história de dois personagens marcantes na história de Israel. E dois personagens que viveram momentos importantíssimos na história de Israel. Josué e Caleb. Josué e Caleb porque eles foram dois dos 12 espias que foram ver a terra. Só que foram os únicos que voltaram com um relatório positivo. Com um relatório de que era possível entrar na terra. Pois ao final da espionagem deles, ao final dos 40 dias, a Bíblia relata, você vai lembrar, não precisa abrir, mas lá em Números 13, Moisés chama esses 12 homens, eles se preparam, vão espiar a terra, ficam espiando a terra lá durante um tempo, durante 40 dias, e quando voltam, 10 homens dão um relatório desanimador, um relatório frustrante, dizendo que a conquista daquela terra seria algo impossível. Afinal de contas, a terra era habitada por um povo poderosíssimo, um povo que era guerreiro. Josué e Caleb, entretanto, eles relataram que a terra era muito boa e que eles poderiam vencer sim aquele povo que lá habitava. Em Números 13, ainda conta que alguns dos homens que espiaram a terra começaram a divulgar falsas notícias no meio do povo, dizendo que a terra não produziu bastante. Você se lembra disso? Que a terra não daria conta de cuidar de todo o povo de Israel, que a terra não conseguiria tratar de todo o povo. O povo então se revolta. Em Números 14, nós vemos que diante da revolta do povo, diante da murmuração daquele povo, os únicos que ficam firmes no propósito de conquistar a terra eram Josué e Caleb, os únicos, que parecia uma missão um tanto quanto absurda. Afinal de contas, você sabe disso, Israel não é povo guerreiro. Israel não era um povo que sabia guerrear. Israel era um povo de agricultura, era um povo, eles não eram que nem os anaquins que habitavam aquela terra. E aí, no meio da revolta, no meio da murmuração do povo, no meio daqueles 10 homens que estavam desanimando, Deus então fala através de Moisés uma promessa. E a promessa é esta, o Felipe vai projetar para a gente. Números capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência a possuirá. Eu sei que você está pensando, mas pastor, o senhor mandou abrir em Josué. Eu sei, é só para situar a promessa. É só para você ficar bem situado de que quando Deus faz esta promessa para Caleb, Caleb era novo, tinha só 40 anos. Então, dali para frente, depois desta promessa, o povo lutou, o povo enfrentou muitos desafios, o povo venceu e perdeu. E toda a geração da época de Josué e Caleb, você lembra bem da história, ela morre no deserto. O grande líder do povo, Moisés, não entra na terra. Ele só a vê de longe, a Bíblia diz. E aí o povo começa a ser então liderado por Josué. E Caleb está junto com Josué nessa nova empreitada. A Bíblia diz que desta promessa que nós lemos em Números capítulo 14, até chegar onde nós leremos em Josué, passaram-se 45 anos. 45 anos.
de uma promessa feita por Deus. E este homem já estava então 40 com mais 45, inevitavelmente dá 85. Este homem já está com 85 anos. Possivelmente com a vida ganha, com as coisas já resolvidas. Para que inventar mais coisa, na verdade? Mas Caleb não era assim. E Caleb viveu por esta promessa durante todo esse tempo. E esperou dessa promessa durante todo esse tempo. Caleb então chega aos seus 85 anos. A Bíblia não relata como foi a vida da família de Caleb. A Bíblia não fala como foi, mas eu queria imaginar, me baseando na minha vida e na sua. Com certeza Caleb enfrentou lutas na sua família. Com certeza Caleb enfrentou momentos de mudanças, momentos de alegria, momentos de adversidade. Com certeza Caleb conquistou coisas e perdeu outras. Porém Caleb, durante 45 anos, ele não deixou que o sonho dele se envelhecesse e morresse. E é sobre isso que eu queria pensar com você nessa noite tão gostosa de domingo. Sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Grave bem o que eu estou falando para você nessa noite. Como eu prego muito de manhã, eu estou fazendo um exercício mental muito grande para não falar amanhã. Então se eu falar amanhã, você me perdoe, tá bom? Tá bom? Sonhos não envelhecem. E mesmo você que já tem uma idade um tanto quanto avançada, um pouquinho mais experiente do que eu, do que o pastor Daniel, você pode pensar assim, pastor, eu já não dou mais nada. Minha vida já deu a conta. Não. Caleb nos ensina o contrário. Sonhos não envelhecem. E Caleb tinha sim alguns motivos para entregar os pontos. Primeiro que Caleb, ele enfrentou o que nós enfrentamos, ele enfrentou agentes do fracasso. Você conhece os agentes do fracasso? Põe aí pra gente. Muito obrigado, Felipe. Você conhece os agentes do fracasso? Os agentes do fracasso são aquelas pessoas que ficam perto da gente falando, olha, desista, não vai dar certo, nós não vamos conseguir mesmo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que só têm palavras de desânimo. Pessoas que parecem que nunca acreditam que Deus, na verdade, está no controle da história. Caleb também, com certeza, teve que se deparar em alguns momentos com o seu próprio desânimo. Porque muitas e muitas vezes, na caminhada, na espera de chegar em algum lugar, nós cansamos. E isso é natural, porque nós não somos máquina. E Caleb possivelmente enfrentou momentos de desânimo, mas o que fazia Caleb continuar firme? Simples. A promessa que Deus tinha feito. O sonho que Deus tinha plantado no coração dele. Preste muita atenção. Sonhos que Deus planta no nosso coração, eles não morrem. Eles não morrem. E nem envelhecem. Mas Caleb também enfrentou o seu próprio medo. Porque afinal de contas, Caleb com certeza passou por momentos temerosos na sua caminhada. Apesar de você ler a história de Caleb, ele parece um homem muito corajoso. Mas eu estou me baseando pelo João, pelo Mário, pelo Felipe. Nós temos medo, sim. Medo de não dar certo. Medo de não chegar. Medo de perder. Medo da família não vingar. Medo daquilo que você planejou não acontecer. Nós temos medo. E por fim, Caleb teve, eu acho que um dos maiores inimigos a vencer. O tempo. O tempo. Um dos maiores inimigos, um dos inimigos mais difíceis de nós vencermos, é quando as coisas começam a demorar para acontecer. 45 anos. Quem sabe você espera por algo há 2, 3, 10, ou até mais do que 45. O tempo é um dos maiores inimigos que todo ser humano enfrenta na sua caminhada. Eu queria pensar então 3 grandes lições da vida desse homem. Abra sua Bíblia comigo. Em Josué. Capítulo 14. Josué. Capítulo 14. Versículo 6. Josué. Capítulo 14. Versículo 6. Diz assim. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combater, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar? Querido Deus, nós engrandecemos o seu nome, realmente declaramos que só somos livres em Jesus, e se os nossos sonhos hoje podem se realizar é porque Jesus pagou um alto preço. Então, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua palavra que é a verdade. É a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no último domingo do ano, e com certeza, como o Mário disse na ministração de louvor, você deve ter já parado para analisar e fazer um balanço do seu ano. E se não fez, vai fazer. Uma hora ou outra nós vamos fazer. E nós vamos olhar para trás e pensar: puxa, quais os sonhos que Deus deu no meu coração e eu deixei para lá? Quais os planos que foram desenhados e eu abandonei? E eu queria olhar para a história desse homem e aprender algumas lições, para que os sonhos não se envelheçam. Em primeiro lugar, Calebe não caminhou sozinho nesse período. Calebe não caminhava sozinho. Calebe não estava só na espera. O seu clã estava com ele, mas Josué estava com ele. Olha o que diz o texto. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ou seja, a respeito do Josué e do Calebe. Eles espiaram a terra juntos, eles voltaram de espiar a terra juntos, eles ficaram juntos dando aquele relatório dizendo: é possível, é possível, é possível, nós vamos vencer. Durante toda a peregrinação no deserto eles estavam juntos. Quando eles entraram na terra, venceram, as muralhas caíram, eles estavam juntos. E neste momento da história, Calebe lembra a Josué: olha, nós estivemos juntos desde o começo. Nós não caminhamos sozinhos. E os nossos sonhos não se envelhecem quando nós aprendemos a caminhar com pessoas. Quando nós aprendemos a partilhar os nossos sonhos com pessoas que realmente vão nos ajudar e caminhar conosco. Hoje pela manhã nós falamos de amigos mais chegados do que irmãos. E esse era um dos traços da igreja de Filipos. Calebe não caminhava sozinho, assim como Paulo não caminhou sozinho, assim como você não caminha sozinho. Sabe por que nós cansamos rapidamente de sonhos que Deus planta? Sabe por que muitas vezes nós naufragamos na caminhada? Porque nós tentamos ir sozinhos. E certa vez alguém já disse que sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas quando cansarmos, ninguém estará conosco. Agora, junto com alguém, em bando, em turma, a gente vai mais devagar,
Mas quando o Marquinho cansar, a Silvia fala, não, Marquinho, eu estou aqui com você, meu querido, vamos. E aí quando a Silvia cansar, a Beatriz vai falar, não, mamãe, eu estou aqui. Muitas vezes nós não partilhamos a vida com as pessoas. E Caleb aprendeu essa grande lição. Ele não estava só. Ele não caminhou sozinho. Ele e Josué foram grandes parceiros de caminhada. Voltaram de espiar a terra. Muitas vezes nós sonhamos sozinhos. E uma vez, não sei se foi o Daniel que disse, sonho que se sonha sozinho não é sonho. É você mesmo que falou, né? Olha, você está poético. Sonho que se sonha sozinho não é sonho. Não é sonho. Quando nós sonhamos de ir para Rondônia, eu falei hoje de manhã que a primeira pessoa que eu tive o objetivo de ouvir, a primeira pessoa que eu queria ver se estava sonhando o mesmo sonho que eu, foi a minha esposa, a Lília. E vocês podem perguntar isso para ela. Sonho que se sonha sozinho não é sonho. Quem são seus parceiros de caminhada? Quem é o seu Josué? Quem é a pessoa que vai entrar com você na terra? Quem é a pessoa que vai estar com você quando você chegar em Hebron? Você vai chegar sozinho? Que chato. Você vai festejar com quem? Só você? Você vai se olhar no espelho e dizer, nossa, que bom, cheguei. Aí não vai ter graça. Você tem que ter alguém para você festejar. Por isso, Caleb tinha um parceirão, um grande amigo. E este amigo se tornou um grande líder, que foi Josué. E ele está simplesmente conversando com Josué, dizendo, olha, lembra? Aquele dia, quando todo mundo estava falando que nós não chegaríamos na terra, lembra o que Deus falou através de Moisés? É isso que eu quero. E Josué então abençoou Caleb. Sonhos não envelhecem quando eles não são sonhados sozinhos. Em segundo lugar, Caleb nos ensina que, para que os sonhos não se envelheçam, nós precisamos estar cheios da vitalidade de Deus. Cheios de vitalidade, mas que vem de Deus. Por exemplo, se você pega o nosso irmãozinho Estevão do Louvor, ele tem uma vitalidade tremenda, ele corre pra caramba. Mas não é dessa vitalidade que eu estou falando. Não é essa. É algo que só Deus pode tratar no nosso coração, que Deus faz exalar do nosso íntimo, aonde muitas vezes parece que nasce força da onde não existe mais, aonde parece que não havia mais nenhum estoque de energia, e Deus de uma forma extraordinária manifesta o seu poder. Olha o que diz o texto, olha só. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Em vida. Não é tão simples. Parece assim, tá bom, mas ele está vivo, o que há de mais nisso? Mas nós estamos ouvindo um homem de 85 anos dizer com alegria e dizer ainda mais para frente o seguinte, agora pois, dá-me este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes, o Senhor porventura será comigo para desapossar como prometeu. E mais à frente ele diz, eu ainda tenho bastante força para combater. Diga para mim, que homem com 85 anos teria coragem de virar e dizer, eu vou derrubar os gigantes? Pensou, Daniel, você com 85 e eu? Chegar e dizer, eu vou derrubar os gigantes. Eu vou vencer, entrar na terra. Se eles estiverem lá, estão perdidos. Mas Caleb, ele estava cheio da vitalidade de Deus, da vida de Deus no coração dele. As experiências que Caleb teve com Deus foram intensas. E o que fez com que o sonho do coração de Caleb não se envelhecesse foi que esta relação com Deus, ela não se esfriou, mesmo tendo peregrinado no deserto por muito tempo. Ela não se esfriou, mesmo demorando 45 anos para chegar. E aí ele chega para Josué e diz, olha Josué, eu vou batalhar de novo se for preciso para entrar na terra que é minha, porque Deus me deu. E o Senhor é comigo e eu vou lá. Em 2014, será que nós falaremos como Caleb? Eu vou tomar a terra que o Senhor me deu, a minha Hebron. Qual é a tua Hebron? Você está cheio de vitalidade para lutar por aquilo que Deus plantou no teu coração, querido? Tua família, teus sonhos, os sonhos de Deus para a tua vida. Caleb estava cheio de vitalidade, mesmo com 85 anos. Assim, pastor, mas é a dor nas costas,
o joanete, o reumatismo, queridos, a vitalidade que Caleb tinha não estava no seu poder físico, mas estava no poder do Senhor dos Exércitos. A vitalidade que Caleb tinha não estava nas suas possibilidades de guerrear, mas estava nas possibilidades do Deus que ia à frente dele. Por isso que Caleb estava cheio de vida. Por isso que Caleb estava tão pronto a ir conquistar a promessa de Deus para a vida dele. Muitas vezes, nós lemos o Salmo 20, hoje aqui, mas nós fazemos o contrário, nós confiamos nos carros e nos cavalos e na nossa força. E se der no Senhor. E o salmista diz o contrário. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, dependo somente do Senhor dos Exércitos. Caleb estava cheio de vitalidade, pronto para ir para a luta de novo. Ouça, com 85 anos. Quem sabe você está desanimado por algumas questões no teu casamento. Quem sabe, minha irmã, você entregou os pontos em algumas áreas na vida com teu marido. Peça para Deus te encher da vitalidade dele hoje, para lutar por aquilo que Deus mesmo desenhou na tua história. Não desista. E em terceiro lugar, olha só, Caleb focou no plano e na promessa de Deus. É importante você ver essa ordem, tá? Caleb focou no plano e na promessa. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 14, versículo 14, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Enquanto 10 homens falavam para Josué e Caleb que não daria, a Bíblia diz que Josué e Caleb ficaram firmes e entraram na terra. Enquanto 10 homens davam um relatório ruim, Josué e Caleb focaram tanto naquilo que Deus havia apresentado para eles da terra que era boa, que manava leite e mel, que era a terra que Deus tinha mesmo prometido para eles. Enquanto aqueles homens desanimavam, Josué e Caleb estavam focados naquilo que Deus havia mostrado a eles. Mas primeiro no plano de Deus. Muitas vezes nós focamos na promessa só, mas nós não queremos o plano. Para chegar na terra, Caleb teve que enfrentar todas as adversidades antes, não teve jeito. Para chegar na terra, Caleb passou pelo deserto com aquela geração difícil de Israel, não teve jeito. Por isso Caleb estava tão focado no plano que Deus havia mostrado para eles através de toda a história. Desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida. Caleb estava focado naquele projeto de Deus. E muitas vezes nós desejamos os sonhos de Deus. Nós queremos o sonho, a promessa de Deus, mas nós não queremos viver o plano. Nós queremos pular a etapa. Deus, a promessa eu quero, mas o plano é difícil, é duro de caminhar. Viva o plano, porque é no plano de Deus que você verá os milagres. É no plano de Deus que você vai ver o sustento dele. É no plano, na caminhada, na luta, no dia a dia, que Deus se manifesta como Emanuel. É no plano. Ele estava focado primeiramente no plano que Deus tinha mostrado para ele. E eu tenho certeza que você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. Para a vida da tua família. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, foque no plano que Deus já mostrou para você. Foque neste plano. Seja firmado neste plano. E aí, quando você estiver vivendo o propósito, o plano, o projeto, foque na promessa também. Olha o que diz a palavra. Eis que agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou eu de 85. Eu vejo um homem que nunca perdeu o foco daquilo que Deus tinha para ele. Eu vejo um homem que não se desviou dos objetivos por causa das circunstâncias. Deus deu um projeto, vamos chegar na terra. A terra boa, a terra de vocês. Eles foram lá e lutaram. Deus então deu uma promessa para este homem, porque o seu coração era diferente dos outros 10. E aí,
Caleb, então, foca também nesta promessa. Mas Caleb vive todo o plano de Deus para a vida dele para desfrutar da promessa também. Para desfrutar da promessa. Muitas e muitas vezes nós desistimos da promessa, abandonamos o plano e entregamos os pontos. Mas hoje, querido, eu tenho certeza que você está pensando, puxa, Deus tem grandes coisas para mim, então não desista. Pode saber que às vezes pode demorar mesmo, mas Ele é fiel e Ele não falha. Assim como Ele não falhou com Caleb, assim como Ele não falhou com Josué, assim como Ele não falhou com você durante toda a sua trajetória até agora. Como foi falado hoje aqui também, durante todo o ano de 2013, Deus manifestou a sua presença, o seu cuidado de diversas formas na sua vida. Então, foque no plano que Deus tem para você e nas promessas que Ele tem também. Mas viva o plano. Viva o plano de Deus. Porque com certeza os seus sonhos não vão se envelhecer. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos o plano, Deus nos enche da vitalidade dEle. Quando nós vivemos o plano, Deus levanta pessoas para caminhar conosco. Para nos ajudar a carregar o piano. Para nos ajudar na hora da luta. Josué e Caleb me ensinam muito, mas Caleb me ensina demais. Eu vivi um período muito parecido com o de Caleb. Eu fiz 8 anos de seminário, alguns irmãos já sabem disso. E durante 8 anos eu me sentia, primeiro, injustiçado. Porque eu pensava, puxa vida, tanta gente fez revalidação de diploma, por que eu tenho que fazer o seminário todo de novo? Vai ver que eu era muito ruim aluno, né? Um péssimo aluno. Mas hoje eu entendo. Era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Foram 8 anos. Por diversas vezes eu pensei em desistir. Por diversas vezes eu pensei que não dava. Mas Deus colocou muitos irmãos na minha vida para não deixar. E um dos irmãos se tornou minha esposa, minha parceira de caminhada. E Deus também colocou uma igreja como vocês para me ajudar. Eu me lembro no ano que eu fui reprovado na matéria do seminário, o pastor era o Ari. O Ari, quando eu falei, pô pastor, tomei bomba lá, o Ari virou para mim e fez assim, ó. Não acredito. Falei, pô pastor, verdade, eu reprovei na matéria e tal. Como que você dá essa? A gente já estava contando que a gente ia usar você um monte ano que vem aqui. Eu falei, então o senhor está preocupado em me usar aí, não? Daí ele brincou, não, mas nós vamos caminhar junto então. E durante todo esse período, Deus levantou muitas pessoas para caminhar comigo. Eu sou grato. Hoje é o meu último sermão como pastor da primeira IPI de Sorocaba, pastor desta igreja. E quando eu tive um encontro com Jesus, lá atrás, numa pregação do Lúcio, ele pregou que Deus não colocava remendo de pano novo em veste velha. Eu nunca esqueço isso. E dali para frente, você sabe como que é novo convertido, né? Ele prega até para poste. Ele chega para o poste e fala, não fica parado na vida, vai, se converte. Ele prega para todo mundo que está na rua. E eu lembro que eu cheguei na escola e eu pedi para alguns amigos meus que eu sabia que eles eram crentes, e falei para eles, vamos montar um grupo de estudo bíblico aí na escola? Mas no Estadão, né? E aí o pessoal primeiro achou que eu estava tirando sarro deles, né? Você está zoando a gente? Não, estou falando, tive um encontro com Jesus, é verdade. Ou você não acredita em mim? Não, você só zoava a gente, falava que a gente era tudo bitolado. Eu falei, não, vamos fazer. E nós fizemos lá. E aí eu nunca me esqueço que nós fizemos até uma escalinha de quem ia falar. E daí um dia eu falei assim, pô João, fala você. Eu falei, eu vou falar o quê? Eu converti agora, cara, não dá para falar não. Né? Fala vocês são crente velho já tem isso 9002 de espiritualidade. Aí a menina falou, não, fala você. Aí eu fui lá, né? É uma outra coisa que novo convertido faz, e muitas vezes na caminhada a gente vai deixando, é ler Bíblia. Nossa, eu li a Bíblia demais, e li. Daí um dia eu fui lá e peguei e fui falar, cara. E falei. E aí uma irmãzinha da Assembleia de Deus virou para mim e disse assim, olha cara, você vai ser pastor. Eu falei, você está louca?
Eu tenho morro de vergonha de falar, de orar em público. Uma vez eu fui orar numa vigília, eu caí na gargalhada. Porque a gente estava numa roda grande e todo mundo, eu fiquei ouvindo as orações e pensando, nossa, olha que oração bonita essa. Oh, nossa, olha essa. Nossa, o cara falou que eu ia falar na oração, infeliz. E ele também falou que eu ia falar, e agora? Quando eu fui orar, eu comecei a orar assim, Senhor, pá! Comecei a dar risada. Aí caí na gargalhada na oração. Aí eu falei para meninas, imagine, eu não vou fazer isso. E aí, fiquei na igreja um período, depois eu arrumei um serviço no posto de gasolina e fiquei 1 ano longe porque eu trabalhava muito, trabalhava de madrugada. Fui assaltado 4 vezes. No 4º assalto, eles me mandaram embora. Eles me mandaram embora, falaram assim, ó, não dá certo, você traz muito azar pra gente aqui, rapaz. Você é louco, você é muito assaltado aqui. E no 4º assalto, eu fui mandado embora bem no período de um acampamento. Eu estava com o coração muito abatido, porque eu tinha experimentado Deus de uma forma muito intensa. Naquele período que eu estava na igreja, eu tinha me batizado, tinha feito profissão de fé e tudo. E aí eu fui conversar com os líderes da igreja na época, na 8ª igreja, que eu queria ir no acampamento de adolescente, eu já era da juventude. E daí os líderes falaram assim, não dá para você ir não. Eu falei, por que não dá? Ó João, na real, o pessoal vai jogar bola lá, você é muito briguento, cara. Você briga demais quando você joga bola. Hoje eu não brigo, né? Você vê? Você briga demais, então vai ter campeonatinho lá, você vai dar piti, outro você é da juventude. Eu falei, olha cara, nem que seja para me lavar panela, mas deixa eu ir. Aí fui. Eles deixaram. Não fizeram lavar panela, mas eu fui. Aí cheguei lá, era o Jaziel Botelho que ia pregar. E ele fez várias pregações que falaram muito ao meu coração, mas a última foi extraordinária. Ele falou de Davi. E ele disse que Davi, ele era o candidato mais improvável para ser o rei. E aí ele falou de todas aquelas questões que nós sabemos. Davi era pequeno, Davi não tinha cacuete para ser rei. Por fim, Deus escolheu Davi. E aí ele disse no final do sermão, e eu estou aqui sentindo que Deus tem chamado os jovens para a missão. E eu quero que você, que sente o chamado, venha conversar comigo no final. Porque daí no final eu vou dar uma bolsa de estudo para você lá nos Jovens da Verdade. E eu senti aquilo ferver no meu coração, sabe? Mas ferver mesmo. Falei, meu Deus do céu. Será que é comigo? Eu senti o negócio pegando fogo no meu coração. Nossa Deus, será que é comigo mesmo? Eu vou lá falar com ele, né? Vamos lá, vamos ver se é comigo. O cara vai me dar uma direção aí. Aí eu cheguei, então pastor, o senhor falou e tal. E imagine, se hoje eu tenho uma dificuldade de falar um pouco, porque às vezes eu acabo soltando muita gíria, imagine quando eu tinha 19 anos. Era muito pior. E aí sentei com o Jaziel, e o Jaziel falou, meu filho, é você. Você vai conhecer a nossa missão em Arujá. E aí fui conhecer, daí voltei para casa no acampamento. Quando eu falei para minha família que eu ia ser pastor, minha avó deu risada. Falou, você está louco, rapaz, você não sabe nem falar direito. Seu irmão sim vai ser um pastor, agora você pode ser aí professor de educação física, o que você for, mas pastor não. Não é a sua vocação para isso. E o tempo foi passando. Por isso que eu disse que Josué, eu sinto muito da minha história nele. O tempo passou e eu comecei a preencher os formulários para fazer o seminário. Até que eu comecei a cansar, eu estava desempregado. E aí um dia eu saí de casa para ir jogar bola. E eu fiz a seguinte oração, falei, Deus, me dá um sinal. Porque todo mundo está falando que eu não tenho habilidade, que não é para mim, que não... Eu acho que eu não tenho mesmo, eu acho que a minha conexão com o Senhor está meio dando umas interferências aí, não estou conseguindo entender bem o que o Senhor está querendo de mim. E aí eu fui jogar bola, fiquei jogando bola a tarde inteira. Eu tinha o hábito de pegar minha bicicleta e ir em todos os centros esportivos que eu conhecia, procurar gente para jogar bola. E aí eu fui, tarde inteira. Acabava o pessoal de sair embora, eu ia para outro e voltei para casa. Cheguei em casa, minha avó estava com uma carta, meio que chorando e falando assim, chegou uma carta aí para você e tal. Daí eu falei assim, mas a senhora abriu minha carta? Maior invasão de privacidade a senhora, hein? Louco, vó. Como que a senhora abre a minha carta? Aí eu abri a carta e era mais um formulário dos Jovens da Verdade. Mas o que mais me marcou meu coração nesse formulário não foi mandarem o formulário no dia que eu orei. Mas foi a frase escrita à mão, à caneta. Não era xerox. E a frase era a seguinte: muitas pessoas não acreditam em você.
Muitas pessoas acham que você não é. Mas quem chamou você foi Deus. Se Deus chamou, vai. Deus não chama os capacitados. Deus capacita aqueles que Ele chama. E aí confirmou, eu falei, é aqui. Fui para lá. Fiquei 3 anos lá. Aí recebi a proposta do Fernando Lira para vir para a primeira igreja trabalhar no Jardim Ungarés. Deus abriu todas as portas possíveis no presbitério. Nunca achei que o presbitério de Sorocaba ia me aceitar. E também não achava que a primeira igreja ia me aceitar. A Lilian, quando eu cheguei aqui, ela conta que ela achava que eu era qualquer coisa, menos um possível pastor, porque eu estava com cabelo grande. Eu não tinha barba, nunca tive, até hoje, é um sonho, mas nunca vou ter mesmo. Eu estava com uma boina, com bermudão e sandália. Eu vim conversar com o GC assim. E eu vim para causar mesmo, porque quando a gente é jovem, a gente é meio bobo, né? Aí eu falei assim, eu vou lá, esse cara vai me rejeitar, eu vou ficar lá em Tietê, que eu estou bem. Aí eu comecei a conversar com o reverendo Gessé, ele começou a perguntar algumas coisas para mim, ele virou e falou, tá bom. Eu falei, louco, não vai fazer nenhuma pergunta teológica, Gessé, nada? Eu estudei, deixa eu mostrar que eu sei. Daí o Gessé virou e disse, olha, eu recebi suas referências já, do pastor que você trabalhou, mas principalmente de uma irmãzinha da igreja que você trabalha, chamada Madalena. Você conhece? Falei, conheço. Madalena era uma senhorinha desse tamanho assim da igreja, ela era superintendente da escola dominical. A Madalena, ela praticamente me criou. Ele falou, é mesmo? Sim, é. E ela falou de você. Ela e o Mário, o esposo dela. Ela falou que você é meio às vezes destrambelhado, faz umas coisas meio estranhas, mas que dá certo. E falou que você é muito dedicado naquilo que você faz. Então, para a gente, é o que bastou. E dali para frente foram 10 anos com vocês. E hoje, chegando aqui, 29/12 de 2013, eu quero agradecer porque eu não caminhei sozinho. Nesses 10 anos eu tive muitas pessoas que caminharam comigo. Pessoas que me ensinaram. Pessoas que agiram de graça comigo. Pessoas que tiveram paciência para me moldar. Como eu disse de manhã, eu cheguei aqui um menino e estou saindo daqui um homem. Eu cheguei aqui um seminarista, mas eu nem me sentia seminarista, eu me sentia alguém que estava começando na caminhada. E me sinto saindo daqui um pastor. Me sinto muito preparado, não por possibilidades minhas, porque eu sei que de mim não sai nada mesmo, mas porque Deus, de uma forma muito especial, moldou meu coração e minha vida através de vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi aqui que Deus me encheu de vitalidade nos momentos de maior dificuldade. Foi aqui que Deus carregou a minha bateria, usando muitas pessoas para carregar o meu coração. Mais uma vez eu falo para vocês, obrigado. Obrigado que vocês continuem também com a vitalidade. Vocês têm um sonho. Vocês têm uma Hebron para chegar, não é verdade? A Hebron se chama uma rede de amor e cuidado. Nós já ouvimos de tudo, né? Que é impossível, que é difícil, que é utópico, que não vai dar. Então, a mesma coisa que Josué e Caleb ouviram. Olha só que legal. Mas é possível. Então lutem por isso. Que é extraordinário. E eu agradeço a Deus. Porque foi aqui que Deus me ensinou que a única forma de você experimentar a promessa de Deus é viver o plano dele primeiro. E o plano que Deus tinha era que eu fizesse assim 8 anos de seminário. O plano que Deus tinha é que eu trabalhasse por 7 anos no Jardim Ungarés. O plano que Deus tinha era que eu ficasse com vocês mais 3 anos, completando 10 anos. Eu vou para uma terra que eu não conheço. Não sei como é que vai ser. Eu sei de uma coisa. Deus faz o meu coração hoje tão fervoroso quanto quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás. Eu acho que até mais preparado. Eu acho não, tenho certeza. Que muita coisa que eu fiz hoje eu não faria mais lá atrás. Eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pelas muitas vezes que vocês oraram. Pessoas que nos ajudaram, sem nem saber as situações que nós passávamos. Obrigado. E que você guarde no seu coração. O meu sonho não era nem ser pastor. Todo mundo sabe que eu sonhava em ser jogador de bola. Hoje eu sou quase a bola. Mas o meu sonho era jogar bola. Mas Deus tinha outro plano.
E de uma forma muito intensa, Deus colocou uma paixão muito grande pela obra dele no meu coração. E o que fez eu decidir ir embora daqui é essa paixão. Quando nós decidimos ir para Rondônia, a Lilian disse o seguinte: nós sempre oramos para que Deus nos mandasse para um lugar onde exista muita necessidade, não é? Eu falei, é. Então nós achamos. É Rondônia, Alta Floresta do Oeste. Eu falei, então vamos embora. E eu quero agradecer ao conselho, que durante muito tempo me ensinou, aprendi muito com esses homens, muito mesmo. Me lembro uma vez que eu queria fazer uma quermesse na Memorial Seu Edeson, falando, pelo amor de Deus, não. Daí eu entendi, porque pelo amor de Deus, não, eu já ouvi de tudo, mas não. Seu Edeson, obrigado. Eu entendi muito bem porquê, hoje eu entendo. Obrigado, aprendi muito com o senhor. Mário, obrigado. Daniel, obrigado. Enfiei você em muita roubada. Né? Obrigado. Deus abençoe. Já chorei demais hoje, de manhã. Obrigado.